Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live especial nesse nosso canal que está chegando aos 2 anos. Vamos só esperar aqui nosso convidado. Nossa, já. Deixa eu convidar Sérgio aqui. Não foi, deixa eu ver aqui de novo. Aê. Grande Sérgio, boa noite. Boa noite. Como você tá, Brunão? Tudo bem, meu amigo? Tô bem, graças a Deus. Você? Feliz, né? Sua presença aqui. Ó, Eu que agradeço. Paulo já tá aí. Não sei se você conhece Jorge também. Você conhece Jorge? Jorge Alberto. Jorge Alberto, não lembro. Uma figura também, no movimento também, que você é bom depois eu vou te apresentar aí. É amigo de Paulo também, viu? Ah, é? É. Poxa vida. Então devo conhecer, então devo conhecer. Deve conhecer. Sou péssimo com memórias. Memória é bom com números, né? Isso aí, até nisso eu sou mais ou menos. E aí, tudo tranquilo? Graças a Deus, caminhando, né? Matando um leão a cada dia, né? Afinal de contas, é um mercado muito difícil de trabalhar, mas quando bem trabalhado ele é recompensador, né? Então, e quando você faz, ainda mais quando você faz o que gosta, então ela é uma vantagem. Ah, sim, com certeza. Os dias ficam mais leves, né? Sim, exatamente. Ficam muito mais leves. Agora é um mercado muito tenso, né, Sérgio? Porque pode, ao longo do dia, você não tem como prever que ele vai estar ali andando nas linhas, né? Ele é muito inconstante, né? Por isso que porque um exemplo bem prático, né? Vou mostrar para você aqui. A gente sempre tem que estar à frente de umas telinhas, fala o que está acontecendo no mercado, porque qualquer coisa que a gente vê ali, isso de uma certa forma influencia no mercado, né? Então, às vezes, acaba vendo ali as declarações do presidente, a gente vê alguma coisa dos Estados Unidos. Então, é um trabalho meio inconstante, né? Hoje está bem, de repente, depois da tarde, o mercado muda e juros cai, aumenta, o dólar cai, aí aquilo que a gente já conhece. Vocês estão trabalhando em alta esse horário aí ainda, né? Estou vendo que a equipe quase todas aí. Sim, porque é parte de fundos, a parte de compliance, então tem um pessoal que sai tarde, tem gente que fica até 10, 11 horas da noite daqui. Então, é até gostoso trabalhar esse horário, não é ruim não. Sim. Sim, É mais calmo. Os telefones não incomodam, né? Exatamente. A cidade está começando a adormecer, né? Aquela tensão urbana diminui. Exatamente. Mas é uma experiência muito boa, ela é muito agradável, né? Para quem quer aprender a trabalhar com o mercado financeiro, para quem quer aprender a conhecer os produtos, principalmente na parte de investimento, de fundos, etc. Né? É um mercado muito vasto e aprender a ter esse conhecimento te dá uma outra questão que eu acho super importante, que é a liberdade do poder de escolha de você, poxa, eu quero fazer aquele investimento naquele fundo, porque aquele fundo gera tanta rentabilidade, enfim, conhecimento, né? Você pode trabalhar objetivos curto, longo prazo, médio prazo, né? Você começa a virar meio que um ninja, né? No sentido de que você sabe como aquela máxima que o dinheiro vai trabalhar a seu favor, né? Sim. Sim, é bem um modelo meio americanizado, né? Se aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você. É responsável por isso, né? Na década de 70, juntamente com a Inglaterra, né? O Reagan e a Thatcher, e criar esse processo de financiarização da economia. Sim, exatamente. Ou seja, criou a legislação, flexibilizou mais e deu abertura para os bancos também criar produtos, né?
Isso é verdade. E isso é ótimo, né? Porque isso também se refletiu, né? Foi importado, né? Sim. E aí o Brasil, por ser um país também que de uma certa forma tem a sua esperança, sua esperança não tem a sua o seu tamanho intercontinental, né? Brasil é um país líder. Ao longo da história foi tendo também que se adaptar a essas mudanças. E nós temos um sistema muito robusto, as pessoas não sabem disso, né? Por exemplo, Não sabem. o sistema de compensação nosso de cheque, que nem existe mais, era melhor do que o americano. Sim, sim. Eu posso até fazer uma observação. Eu estava em reunião com um mentor nosso também, ele tem uma empresa que oferece soluções de BPO para os principais bancos no Brasil. Ele ainda faz a compensação de 200 mil cheques pela plataforma dele. Aqui já é... Um produto que a gente acha que morreu, né? Aquele sisteminha que faz o app assistir, lê o cheque. Né? Ele vai e volta, né? Exatamente, muito louco isso aí. Eu perguntei, mas não tinha morrido isso? Assim, sério, morri um pouquinho, mas são 200 mil operações de compensação que ainda existem, né? Então é muito louco isso aí, né? Mas a tendência é que, da mesma forma como falam que as soluções digitais estão aí para oferecer uma melhor experiência, acessibilidade, ainda, do nosso lado aqui, tem muito cliente que pede cartão físico, né? Então, é um projeto que é um produto que ele vai deixar de existir no futuro, né? Mas por se tratar de Brasil, ainda essa realidade está um pouquinho distante. Sim. Eu fui estagiário do Banco do Brasil na década de 90. Eu ficava no SESEC, né? Na Central de Processamento. Aí você tinha um galpão enorme, um galpão imenso. Em Feira de Santana, que é o maior entrocamento do Norte-Nordeste. Então, de madrugada, chegava das agências, os malotes, né? E de manhã saía distribuindo para a gente conferir o processo que foi feito durante o dia no banco. Então, eu trabalhava única e exclusivamente com ordem de pagamento feita pela agência. Era uma super especialidade. Eu sabia, ia lá checar se estava batendo. Se houvesse alguma inconstância, a gente ia lá para poder fechar o processo. Foi bom que eu via por trás, né, o processo, os bastidores de um banco grande, né, o Banco do Brasil. Foi uma experiência riquíssima. Imagino. E isso traz traz justamente propriedade para colocar para o nosso público o quão o nosso sistema bancário ele ainda ele é muito evoluído comparado a outros países, como o próprio Estados Unidos, né? Então, a gente evoluiu muito. Oi? Ao mesmo tempo que é robusto. Sim, exatamente. Você tem, por exemplo, essa integração financeira e monetária, né, que você tem do Brasil todo, isso exige uma estrutura, né, uma infra enorme, né, para poder integrar o Brasil todo, porque financeiramente e economicamente ele é integrado, é uma moeda só, né, roda o Brasil todo, tal. Tá, meu? Aí tem um fã seu aí, quer dizer, mais de um, né? Você tá me ouvindo, Sérgio? Eu não estou te ouvindo. E agora? Não estou te ouvindo. Meu amigo, se apresente aí para... Eu sei que tem muita gente que já te conhece, né? Mas se apresente, fala um pouco da sua bio. Eu sei que não dá tempo de você falar, mas, né? Tem uma bio grande aí, riquíssima, mas só dá uma coisa sumária pra gente aí. Não, claro. Vou desejar boa noite para você que está assistindo e para você que ainda vai assistir também, né? Meu nome é Sérgio Al, eu sou CEO e fundador da Conta Black. Mas eu gostaria de dizer que antes de existir Conta Black,
existe um cara empreendedor, né? Um cara que veio de uma família de 6 irmãos, um pai metalúrgico, uma mãe empregada doméstica, que ralavam bastante para alimentar 6 bocas. E eu costumo falar que na verdade falou muito sobre isso Roberto Justus, né? Que o empreendedorismo, o empreendedor nasce das adversidades, né, da vida, né? É aquele que vê da escassez uma oportunidade de investir, de construir algo que atende uma necessidade de um público reprimido, né? Então, em cima de todas essas dores, nasceu o Sérgio, um empreendedor, um filho que tinha sonhos e que tinha uma mãe que alimentava esses sonhos, né? Eu falava para minha mãe que eu gostaria que um dia seria empresária e que, de uma certa forma, realizaria os sonhos dela. E ela foi a minha maior incentivadora, que falava: não, sim, filhão, você vai ser o que você quiser, você continue sonhando, joga pro universo, que é muito bom, o universo vai trazer de volta. Então eu tive uma maior incentivadora, né? Mas também sabe que a jornada empreendedora é uma jornada muito, muito solitária, né? Então eu sabia que para chegar onde eu cheguei, eu tive que ralar muito, né? Então eu segui uma carreira intraempreendedora. Nessa carreira intraempreendedora eu trabalhei como office boy. Meu primeiro emprego foi office boy numa empresa de loja de departamentos, onde eu achava que naquela empresa seria o espaço onde eu poderia me desenvolver como profissional e ser um jovem diretor, né? Então, de uma certa forma, eu acreditava nisso e eu fiquei por essa empresa durante 8 anos, né? E eu notava que eu era o único office boy que andava de terno e gravata. Então, minha mãe falava que aparência era tudo. E por que pareça, foi uma forma de eu me propagar para a empresa. Os diretores já me reconheciam. Os diretores já me reconheciam por ser o boy lá do quarto andar, que é da cobrança. Sabia que era eu que era o jovem. E isso me catapultou para ter algumas promoções, até o ponto do banco querer oferecer bancar um curso de direito e colocar um carro do banco à minha disposição, mas não era aquilo que eu queria, né? Eu acho que os 8 anos que eu trabalhei nessa empresa me deu muita bagagem para entender um pouco do mundo corporativo. E foi a partir dos 19 anos que eu corri atrás do sonho de empreender, né? Para aprender a empreender, eu fiz marketing multinível na década de 90 para entender como que é esse processo de liderar pessoas, né? Foi aí que eu aprendi muito. Não, fiquei até o final, porque nesse meio espaço de tempo eu perdi minha mãe pro câncer. Então eu dei uma pausa depois dessa época, por uns 2 anos. E aí depois eu acordei de novo para a vida, falando que eu precisava pensar em mim e precisava procurar algo que me motivasse a empreender. Aí foi quando, na década de 90, bem no meio da década de 90, eu e mais 5 pessoas, meu primo e mais 3 amigos, criamos uma plataforma de games totalmente online, na época da bolha da internet, né, o sucesso da internet. A gente criou um buscador de dicas que que colocou em destaque a Conta Black, não, a nossa plataforma, que se chamava SOS Games. Me tornei um especialista de games nesse mercado por 3, 4 anos. A gente chegou a mais 50 mil dicas e depois a gente começou a representar grandes marcas no Brasil, como Nintendo, trabalhar com essas marcas em eventos, Microsoft, PC, depois Xbox, e aí depois a gente teve a oportunidade, a convite da Apple para ajudar a popularizar o Mac no Brasil, porque naquela época já era elitizado, imagina hoje, né? Enfim, o que me catapultou para perder um pouquinho sobre liderança, montar time. E aí depois eu vendi minha participação dos meus sócios, porque queria novos desafios. E aí eu me enveredei para o mercado da comunicação, porque eu percebia que eu era muito criativo. E aí eu criei a Ibits Comunicação e fiquei por mais de 20 anos nesse mercado.
E uma das coisas que eu falo que a publicidade construiu, ou me construiu, é entender de gente, né? Um produto não é nada se você não conhecer o seu público e o público que tem necessidade de consumir isso. Então, tem algo que eu gosto muito, que eu estudo até hoje. E o ápice disso tudo foi quando eu achava que eu estava na minha fase boa de conta black. Eu fui pedir eu tinha uma linha de crédito pré-aprovada. E eu fui falar com o meu gerente para que ele liberasse o recurso para eu melhorar minha área de criação, que era substituir novos equipamentos. E ele me falou não. Investimento, né? Ele me falou não, e aí eu comecei a fazer as perguntas, né? E ele não dava respostas convincentes em relação se era algum tipo de restrição, porque na verdade não tinha nenhuma, né? Não tinha carta horária, não tinha nada de Serasa. Não tinha razão, né? E aí eu percebi que na verdade era a cor o nosso maior, a nossa barreira. E aí aquele dia eu falei para ele que abriu um banco. 15 anos depois, Sérgio na agência, atendendo uma empresa de mercado financeiro, e faço uma imersão no mercado financeiro em 2008 para 2017, anos depois, eu lançar a Conta Black. Ou seja, olha o tanto dessa jornada, né? Então acho que o grande resumo é que eu sou um cara, eu sou um empreendedor serial. Eu sou amante por jogos de videogame, que eu adoro jogar ainda. Sou um amante também da publicidade, da comunicação de forma geral. E atualmente Black Banker, né? Então, aprendendo muito sobre esse mercado, tem muito mais para aprender e eu quero mais desafios. Parabéns, meu amigo. Tem muito fã seu aí com muita razão, né? Uma trajetória que, na verdade, começou com um terno, né? A trajetória começou com um terno. Literalmente. Quem não é visto não é lembrado, né? E certamente chamava atenção, né? Na rua dos bancos, chamava atenção por onde você passava, né? Sim. E já era ali um traço de personalidade incomum, né? Usado, porque, né? Não é só vestir isso aí, tá? Você sabe que vai ser olhado, sabe que vai ser observado, criticado, né? Mas essa disposição revela personalidade, né? Parabéns. Exatamente. Obrigado. Mas a gente tem muitos desafios que estão vindo pela frente, né? Sim. Então eu acho que a gente já passou por fases muito difíceis para fazer esse negócio acontecer. Conta Black vai fazer 6 anos, né? Nesses 6 anos, que é uma linha curta do espaço do tempo, né? Porque são 6 anos, né? 6 anos passa rápido. Mas nós evoluímos muito em termos de tecnologia, nossa solução era muito simples. Eu achava que a gente podia evoluir mais, o mercado estava mudando porque as primeiras fintechs começaram a aparecer, o Banco Central estava totalmente aberto para apoiar, para redemocratizar o acesso a serviços financeiros. E um dado que é muito importante colocar, até antes da uberização dos serviços financeiros, éramos mais de 55 milhões de desbancarizados no nosso país. Sim. Graças às fintechs, isso diminuiu para 34 milhões de desbancarizados. Sim. Então, estamos falando ainda de um dinheiro que passa fora do sistema financeiro, que representa quase 344 milhões. Né? Então, eu trabalhei, né? Muito dinheiro. Eu sou pesquisador na área de informalidade, então isso corre paralelamente, né? Então você vê que o quão é importante num sistema tão financeirizado, né? A participação e a importância dos bancos no processo de... Porque ter acesso a banco significa ter acesso à liberdade, né? Sim. Claro que Exato. não você se endividando, né? Mas você usando ele a seu favor significa acesso à liberdade, né? De ir, vir, transitar. Ainda temos muito a caminhar ainda, né? Porque tem muita gente fora do sistema ainda. Sim. Ele ainda não chega
a quem deveria de fato chegar, né? A gente fala muito ainda sobre os centros comércio financeiro, os centros metropolitanos. Nós não estamos falando nem um pouquinho daqui ali, que estou pertinho aqui de Imbu, Capoteira, que são as cidades mais interioranas, onde acesso a uma agência bancária, os serviços, até uma lotérica ainda é distante. Sim. Na verdade, nós temos ainda muito a avançar, né? Sim. O próprio mercado também, o mercado de ações mesmo, só tem 5%, ou seja, tem 95% a crescer ainda, né? A internet deve ser a chuva, viu? Só vamos esperar um pouco, parece que a internet deu uma paradinha lá no cérebro. Oh. A internet deu uma pausa assim aí. Deu uma oscilada. Tá chovendo aí? Deu uma oscilada. Não, não tá não. Eu achei até estranho. Aqui tá chovendo na Bahia. Aqui ainda não. Aqui ainda tá quente. Ou seja, quantos por cento você tem hoje na sua carteira, né, de negros, né, participando desse desafio junto contigo, né? A nossa carteira de clientes, ela soma hoje 70%, né? 70% são de pessoas pretas, né? Pretas, periféricas, mulheres. Então, esse é um número super relevante, né? 30% são de pessoas não pretas, mas que são periféricas, né? E um percentual um pouco menor são ainda pessoas que pertencem às classes A e B, que compram um propósito da conta Black e são correntistas. Então todos estão convidados aí, né? A poder ter acesso. Com certeza. Conta que não é só uma conta, né? Uma conta com propósito, né? Sim, para todos, né? A gente quer reforçar porque nós somos o maior exemplo, né? Temos que dar o maior exemplo para isso. Sim, com certeza. O Jorge, quem estava falando, está perguntando aqui, qual a receptividade dos seus pares dentro do mercado financeiro, sendo você um céu negro? Qual a pergunta? Qual a receptividade dos seus pares, né, dos colegas, dentro do mercado financeiro, sendo você um céu negro? Eu acho que o primeiro, né? Eu acho que teve uma experiência no século XIX de um negro proprietário de escravo que se tornou banqueiro, né? Mas depois dele, você é a segunda experiência vivida nesse país. Sinal que é possível, né? Sabe, assim, eu sempre tenho enfrentado esses... não é um mercado fácil. Nós tivemos muita resistência no que tange ao acesso ao mercado, para empreender no mercado, porque até então é um mercado protagonizado por pessoas brancas, né? De idade média de 40 anos de Faria Lima, né? Então, conquistar esse espaço já é um exemplo de resistência e de conquista. E também, por outro lado, para os meus pares, uma motivação de que sim, que nós podemos. Quem assistiu as campanhas de Barack Obama, né, e o slogan dele, Yes We Can, reforça a questão de que sim, é possível a gente conquistar esses espaços, né? É possível a gente conquistar esses espaços e quando também existe o ditado, né? Se eu não me vejo, não compro. Então, quando ele vê um cara preto, banqueiro, que está numa plataforma, também impulsiona os outros a quererem fazer parte desse ecossistema, né? Então, nos últimos dias, a gente tem percebido justamente o papel da importância de estar nesses espaços. Nós temos que hackear o sistema. Né? Eu hackei o sistema, estou aqui, agora eu vou abrir a porta para os meus que querem atuar no segmento e fazer com que esse banco seja grande o bastante para estar onde os outros não chegam e se unir com aqueles que queiram fazer esse crescimento acontecer, porque afinal de contas você não chega a lugar nenhum sozinho. Então,
É um trabalho de que... É um trabalho de 5 anos, né? O que são? Repito de novo. O que são 5 anos? Então... Mas na verdade começou lá atrás, né? Começou de verdade. Foi uma imersão no mercado em 2008, né? Onde eu tive que aprender sobre produtos e que me deu a coragem de falar assim, agora eu já sei, dá para fazer alguma coisa, né? Mas como negócio mesmo, a coragem de fazer o day one do negócio foi totalmente planejado e a gente só está colhendo, graças a Deus. Você passou por experiências também que te enriqueceram bastante, né? Essa coisa do game lá atrás, que poderia no início ser uma brincadeira, foi um desafio grande para compreender o tamanho do mercado, né? Compreender como é que a coisa funcionava, como chegar até as pessoas. Né? Entender tecnologia, sabe? Entender tecnologia também sobre o ponto de vista do usuário. Sim. Entender a tecnologia sobre também do ponto de vista do que o usuário quer ou precisa, do que simplesmente criar coisas e empurrar para eles. Então, isso para a gente foi bom justamente porque quando a gente começou as nossas operações em 2017, a gente sabia uma coisa. Que a gente sabia uma coisa através dos dados que a gente pesquisava, que os nossos clientes querem ter um serviço financeiro básico para colocar o dinheirinho dele, fazer gestão e, acima de tudo, deixa eu pegar aqui, ele queria ter o cartão dele. Isso que ele queria, com o nome dele. Depois que a gente entendeu que esse mesmo empreendedor, essa mesma pessoa física, esse CPF, que empreendia por necessidade, ele queria ter o prazer de ter um cartão com o nome da empresa dele, para ele utilizar lá. Então a gente não criou produtos e serviços financeiros a esmo, a gente criou aquilo que, assim, vou dar uma conta e um cartão. O resto a gente vai construindo na jornada. A gente vai aprendendo também com os hábitos de uso dos nossos clientes, porque dados é o bem mais valioso que a gente tem. Sim, hoje então a gente foi petróleo, né? Com certeza. Se você não conhecer seu cliente, você está fadado a morrer. Então, e ele está te dando informação gratuita, né? Constantemente. Agora, nesse exato momento, algum cliente nosso está comprando um iFood, algum cliente nosso está fazendo uma recarga de um bilhete único, quem sabe um telefone celular, ou deve estar no restaurante comendo, pagando via Pix. Sim. Então, quando você tem esse dado rico, você mostra que mesmo negativado, existe vida transacional para essas pessoas que precisam ter pelo menos acesso básico a esses serviços financeiros. Então, para nós, esse é o dado que é o petróleo que a gente não quer compartilhar com muitos, não. Sim, com certeza. E também você tem acesso a todo o tempo de uso, como é gasto durante o mês, né? Sim. Os picos, quando, né, até a primeira quincena, depois começa a cair, né, a parábola assim. Então. Exatamente. E, na verdade, são clientes que estão construindo uma vida financeira, né? Sim. Então, às vezes, aquele ditado, né? Estão se reconstruindo, né? Sim. Porque os adultos, 70% da população adulta é endividada. Sim. Então, segundo dados, 80% das famílias brasileiras. Aumentou 10% a mais. Então, como que eu construo uma linha de serviços que, no final, entendendo essa jornada de uso dos serviços, que permita a gente recapacitar essa pessoa para ter acesso a um tipo de crédito? Sim. Através dos usos, né? E eu acho que existe algo que o mercado viciou muito as pessoas. Se você lança um banco digital com cartão de crédito, tem certeza absoluta que, em um dado momento, 70%, 80% ou 50% da sua base vai ser inativa, porque você vai usar cartão, não vai usar a conta. Então você não consegue você não consegue ter mais informações contundentes para qualificar esse cliente ao crédito do que só aumentar mais esse limite, entendeu? Então, clientes fiéis, na nossa política aqui,
clientes fiéis e ativos são aqueles que têm que ter acesso ao serviço de crédito na nossa conta, porque faz parte da educação financeira. Sim, com certeza. E também é importante para o banco também, a liquidez. Sim. Na verdade, o maior ativo do banco é esse dinheiro, né, confiado ao banco, né, que permite que você tenha um colchão que permite que você possa oferecer, né, aumentar os tentáculos aí no sentido de chegar mais longe. Né? E o desafio é grande, né, Sérgio, para chegar mais longe, porque tem muito aonde chegar, né, na verdade. Gente, mano, a gente tem muitos concorrentes. Concorrentes que têm milhares de correntistas, concorrentes que têm muito dinheiro para queimar. Então, a gente sempre larga essa largada dessa corrida no -2, né? Sim. No -2. Então, acho que é também através daí que a gente também começou a construir inteligência. Porque a gente acabou entendendo que esses que estão aí na ponta, eles estão o dia todo brigando pelo mesmo público e oferecendo os mesmos serviços, mas são poucos ou quase nenhum que fale de verdade a história do seu cliente, sabe? Você é meu produto principal, ser cliente é meu produto principal. Qual a sua história? Onde você quer chegar? Quais são suas metas? O que você quer empreender aonde? Quando você abre esse espaço de fala, o modelo, o modo fidelidade, ele começa a acender. E aí essa fidelidade te leva a outros patamares, né? Então, acho que esse é o nosso DNA, sempre foi o nosso DNA e é o que a gente quer fazer, sem se preocupar muito com o que a concorrência está fazendo. Claro, eles existem ali, mas eu sou o azarãozinho que está correndo pelas beiradas. Mas eu acho que você tem um viés que permite um acesso ao mercado que ainda é ignorado. Certamente ele vai ser... Né? Porque, assim, ele é ignorado por enquanto. Mas, assim, vai se criar uma carteira interessante aí. E, claro, requer esse cuidado que você está tendo, né? Porque eu trabalhei com microcrédito por 8 anos, né? E a gente tinha uma questão que era o seguinte, até a porta do banco, na verdade, ela sempre foi inibidora de acesso. Então, para que as pessoas, por exemplo, às vezes a gente ia numa feira livre, meu cliente era o seu cliente. Eu era o cara da pipoca, era o cara do mercadinho, o cara da feira livre. Né? Quando eu ia até ele, né, eu conseguia acesso fácil. Quando eu pedia que ele fosse até a mim, aí já tinha resistência. Porque ele pensava, vou ter que me arrumar, vai ser um lugar cheio de trique-trique. Eu não vou não. Então a gente sempre ia em direção a ele, né? Porque se criou uma resistência muito grande, né? Para que fosse ao banco e realmente tivesse acesso a serviço. Exatamente. Assim, e é um mercado que está em constante evolução, né? Sim. Evolução. A gente estava até discutindo isso hoje com o nosso time de inovação sobre quais serão as novas tendências da experiência do usuário na parte de serviços financeiros e quais são as obrigações que as instituições, as fintechs terão que apresentar daqui para frente. Eu acredito assim que com a entrada do Open Banking, do Open Finance, muitas soluções já estão sendo pensadas para que haja menos fricção na experiência do usuário final. Por exemplo, é possível você fazer transações sem que você tenha a obrigatoriedade de baixar um app? Sim, é uma questão. Existem várias modalidades que estão acontecendo e a gente não pode ficar atrás dessas inovações porque no final das contas todas as pessoas poderão ter acesso. Já que as fintechs diminuíram esse vácuo da desbancarização e a gente acha que a gente pode diminuir mais ainda, imagina as novas tecnologias, elas precisam ser mais inclusivas, né, do que somente um cara com telefone de última geração ter acesso a serviços bancários e aquele que tem um telefone velho com baixa memória, mas que utiliza o WhatsApp, por exemplo,
para as suas necessidades diárias. Por que o WhatsApp não pode ser o veículo para essas transações, né? E já existem soluções que já fazem isso. O próprio WhatsApp Pay, né, que plugado a um cartão você consegue fazer um pagamento para alguém. Então, isso traz luz assim, para que a gente mexa com esse lado criativo e sempre faça o trabalho de pesquisa, de campo mesmo com os nossos clientes, perguntando para eles assim, tá, como que você sonharia de ter um serviço financeiro? Eu gostaria, Sérgio, de não ter que baixar a app. Muitos falaram isso para a gente. Mas é possível, né? É possível construir, é possível pensar. E os bancos, eles que deram essa... Eles achando que esse era um caminho sem volta, que era um investimento muito caro, as fintechs apertaram algumas teclas, foram lá, criaram do que um banco tem que ter toda uma camada de processos, áreas, comitê, e o processo acaba se perdendo na experiência, enfim. É um caso... exatamente. Na verdade, acho que também, se você tiver um serviço que ele não precisa se deslocar para ter acesso ao serviço, para ele é ótimo. Maravilhoso. Eu faço tudo em casa. Ou no bairro, né? Porque tem bairros aí que é uma verdadeira cidade, né? A Rocinha, você... Imagina o que se movimenta de transação ali naquela Rocinha, né? É absurdo hoje em dia. Por exemplo, Paraisópolis também é um outro reduto que só em 2021 movimentou 950 milhões, ou seja, em pleno ano de pandemia, gerou 1.500 novos negócios, montaram uma área de logística lá dentro, então as empresas achavam que eram áreas de risco. Então mostrou a potência da área, de um negócio que entregou 1 milhão de pacotes, gerando receitas de mais de 7 milhões. Então, quer dizer, uma comunidade que movimentou em apenas um ano 950 milhões. Então, existem muitas potencialidades aí nesse processo. Desconhecida, né? Sim. Ou seja, o percentual de mulheres na sua carteira é muito grande? A maioria, sim. Né? Em grande parte, sim. São grandes pelo simples fato de que, dentro das métricas e os dados que a gente tem levantado, o público empreendedor, na sua grande maioria, é mulher. Né? Então, a gente tem uma carteira bem grande de mulheres. Claro, tem os homens ali, mas elas são as que vigoram nesse perfil, ganham nessa corrida. E de uma certa forma abertas, né? Exatamente. São mais abertas, até porque, na verdade, elas mil coisas, né? Sim. Acho que tem tudo muito a ver com essa questão de emancipação, né? Então, eu acho que a mulher empreendedora não tem para cá, ela ganha muito espaço porque ela percebeu a necessidade dela, que ela consegue, ela consegue produzir, ela consegue gerar renda. E um exemplo muito prático é de uma mulher que eu conheço. Ela vendia, tinha no ponto de ônibus uma mesinha que ela vendia bolo e café. E passados anos, a gente sempre via ela lá. E aí um dia eu perguntei para ela, e aí, como estão os negócios? Não, muito bem. E o que você já evoluiu? Ela falou assim, eu pago a faculdade da minha filha, tenho a minha casa, tenho o meu carro, tudo pagando, vendendo bolo. E ela tem uma mesa agora muito maior, com mais opções, sabe? Então, ela percebeu que com a educação financeira ela construiu tudo isso, né? Ela aprendeu quando os insumos ela vai comprar ali, como que ela precifica, qual é a receita dela. Então, isso também é motivo de orgulho, né? E é isso, cara. Eu acho que a mulher, ela é o início de tudo, né? Ela é o início de tudo. Essa é a grande verdade. Eu, nesse período aí da Covid, eu participei de alguns eventos online, né? Rapaz, a presença masculina era minúscula, sabe? Com certeza, sempre é. É triste, porque termina também havendo... É um grupo de resistência, vira um grupo de resistência. Né? Não, exatamente, eu acho que isso precisa mudar, né? Isso precisa mudar. Eu acho que no final do dia, a resistência, ela não tem cor, né? Assim, ela não tem gênero, pra falar a verdade, né? Como se é preto, né? Então, eu acho que é um momento de unificar as forças, né? Mulher ganha muito espaço, os homens também precisam
seguir esse coro e entender que elas têm um papel muito importante dentro desse ecossistema, né? Abriu as portas para muita coisa para a gente. Sim. E tornar a vida mais leve, né? Ah, com certeza. Minha esposa Agora, ela é empreendedora, um exemplo. Minha esposa é empreendedora e hoje ela é minha sócia. sim. Então, tenho orgulho do papel que ela exerce e eu quero que ela voe cada vez mais e conquiste os espaços dela e mostre para as outras e para os outros que é sim, é possível com muito trabalho, com muito estudo, muita capacitação, entendimento de mercado. É muito importante a gente conseguir, é importante entender que nós precisamos conquistar esses espaços, né? Sim. E isso é feito no processo, na relação com o banco, né? Isso. Sim, sim. Sem ele, não existe vida no empreendedorismo, sabe? É, claro, existe uma parcela muito grande da população que se vira sem o banco, tudo no à vista, ou ela tem serviços pré-pagos, ela tem uma conta que não se relaciona com ela, mas que serve para ela colocar o dinheiro, que nós chamamos dos subbancarizados, né? Sim. Que não tem relacionamento nenhum com a instituição, mas utiliza um produto que às vezes é muito esporádico, às vezes ela não é tão ativa. Eu acredito que nós empreendedores, e eu tiro isso por mim, eu entendi que eu precisava me capacitar para entender que ter o acesso ao, tanto tempo fui excluído do acesso a crédito, então eu me coloquei numa posição de que nunca teria acesso a crédito, mas eu comecei a me questionar, poxa, como é que eu faço para me para estar apto a ter acesso a crédito? Eu descobri, eu tinha que ter uma conta no meu CPF, eu tinha que ter uma conta no meu CNPJ, eu tinha que utilizar o serviço do banco, que é emissão de boleto, cobrança, para de repente eu conseguir antecipar esse recebível de acordo com o relacionamento. De repente ter uma maquininha que vai me permitir antecipar esse recebível com uma taxa muito mais atrativa, ou gerar um capital de giro. Quando eu vejo, eu estou movimentando 3 meses o negócio redondinho, estou recebendo um cartão de crédito, um limite bem baixo, mas que é o começo de uma confiança. Então, quando eu começo a entender que esses dados, eles se deram a partir do momento que eu utilizei um serviço bancário, eu não posso esquecer também que existem outros atributos que contribuem com isso. Se eu tenho uma conta de luz no meu nome, uma conta de internet no meu nome, que seja uma conta de água, de esgoto no meu nome, e eu utilizo essa instituição para pagar, ela vê também que eu tenho outros tipos de garantia que me permite eles entender que eu tenho uma jornada que me permite ter acesso a crédito. É um trabalho demorado, depende muito do momento, né? Mas é importante a gente sempre ter essa ideia que é importante ter um relacionamento com uma instituição. E hoje, o poder de escolha está aí na mesa. Existem trocentas contas digitais, existem trocentos bancos que gourmetizaram a experiência dos serviços financeiros digitais, que de repente podem ser os veículos para acesso a esse modelo de crédito. Mas é uma questão mas eu consegui chegar nesse ponto quando eu entendi qual é o meu papel na fila desse pão. Sim, sim. E você vê também que, na verdade, existe na periferia aquelas pessoas que são como a rainha-mãe, né? Ela, na verdade, vira um birô de serviço para, como tem um CPF limpo, ela vira um birô de serviço para a família, para a comunidade ali, dos vizinhos, tal. Tem sempre uma que adianta esse pé, né? E faz com que haja o acesso ao redor de si, né? Então tem um mundo a ser conhecido sobre isso e o quanto de produtos pode ser diferente do mercado comum, o quanto de produtos pode ser erguido a partir dessa experiência prática de ver como é que a coisa funciona, né? Porque ainda corre muito dinheiro lá, viu, nas periferias, viu? Porque o cara chega, faz o corre dele, como a galera diz, né? Quando é 11 horas, ele está com o dinheiro na porta da mercearia. E as mercearias são mini bancos, né? Porque são captadoras de dinheiro ali, né? O tempo todo caindo moeda, né? O cara dá o troco de bala ali, mas é uma captação de moeda ali que faz com que, né, gira-se muito dinheiro ali, né? A gente não tem ideia do volume que se gira nesses lugares, né?
A internet de novo aí deu uma... Essa internet tá querendo gongar o Tá. nossa conversa aqui. Então, há um processo que só está iniciando, né? Sim. Sem data para concluir, eu acho que sem ideia de conclusão, né? Ah, sim, com certeza é uma jornada que ela vai evoluindo constantemente, né? Então, a cada dia é que nem Kinder Ovo, a cada dia uma surpresa, sabe? Você, Então, é isso. você conhece aquela experiência do Yunus lá em Bangladesh? Conheço. Inclusive, eu pude me conectar com uma organização que trabalhou com ele e trouxe esse conceito para o Brasil. É, e foi para mim um estudo para entender como que eu poderia adaptar essa realidade, né? Instituições como o Banco do Nordeste, que também seguiu mais ou menos esse exemplo. Eu falei assim, poxa, eu quero seguir esse exemplo, mas eu quero ir um pouquinho mais além. Então, até porque existe uma certa forma de evoluir essa experiência com os estudos que a gente fez, mas de quebra foi o maior exemplo que a gente tem dentro de casa quando se trata de construir uma ferramenta de microcrédito, onde alguém é o seu validador e prova que é sua eficácia. Sim. Eu trabalhei nessa experiência, né? Então eu conheço o processo na ponta lá, né? Que foi justamente isso que você falou há pouco sobre pegar o que impedia o acesso ao banco e transformar cada peça dessa, né? Que era tirar a garantia real e substituir pela garantia do aval solidário, né? E o cara não tinha nenhum registro, a gente ia lá, sentava lá no meio da mercearia, construía um balanço, né? Para poder fazer uma análise ali e conferir um determinado crédito que era um crédito progressivo. É uma experiência riquíssima. Foi uma forma de quebrar realmente, né, as barreiras com que impediu esses indivíduos de crescer, né? Porque a gente falou, a dificuldade do acesso ao crédito faz com que você gire muito lentamente, né? Ah, exatamente. E é uma prova, né, de que é uma simples prova da quebra do status quo, né? Que é possível construir modalidades e ferramentas de crédito que geram retorno, né? Geram retorno, mas também que geram impacto, né? Então, até então o mercado financeiro, quando era dominado pelos bancões, né? Quando não existia as fintechs ou essa revolução de redemocratização acesso a serviços financeiros, eles achavam que esse era um caminho sem fim, né? Desbancarizado sempre desbancarizado. Crédito, vai ser impossível qualificar essas pessoas para esse crédito. Então, E o tudo crédito mostrou é o contrário. caro, né? Exatamente. E essas provas mostram que é possível você fazer emprestar dinheiro a uma taxa super barata, que não vai gerar ônus nem para quem empresta e muito menos para quem vai pagar. É só uma questão de boa vontade. Essa é a grande verdade, né? E trabalho, porque você faz, né? Você tem micro-operações, exige muito trabalho, Com né? certeza. É tanto que nós tivemos um momento na vida da gente onde foi incentivado o microcrédito ou você era penalizado pelo Banco Central. E a maioria dos bancos preferiram pagar a penalização de quem entrar de certa forma, viciado, né? Com um sistema onde ele é remunerado muito bem e ainda tem ali um estoque de cliente que, né? Então, é um vício. Ou seja, você também conhece a experiência de Palmas, em Fortaleza, aqui no Ceará? Do Banco de Palmas? Sim. Conheço sim. Nós somos a primeira fintech a participar do Congresso dos Bancos Comunitários. Sim. E a gente teve uma participação para mostrar para eles, fazer um parâmetro, né, do que as fintechs vieram realmente de fato e como isso pode ser exportado para o mundo dos bancos comunitários, que até então tem muitas limitações, entre elas a tecnológica, mas que de uma certa forma eles têm se mostrado eficazes na questão da oferta de crédito.
Então, foi um evento, foi uma troca, assim, maravilhosa. Fui para o Espírito Santo, na Grande Tararé, lá, conhecer um Banco do Bem também, que é um banco comunitário, que também gerou muito impacto na comunidade. A comunidade tem 140 mil pessoas. Por ano, eles emprestavam 2 milhões, baixa inadimplência. Então, e assim, eles pegavam de financiadoras, financeiras, que não tinham como oferecer uma taxa de juros atrativa. E mesmo assim, eles ainda geravam impacto, porque no final das contas o usuário não está preocupado com a taxa de juros. Ele quer saber se a instituição ela quer atender a necessidade de ele resolver o problema dele. E que se ele tiver condições de ele conseguir pagar, isso é o mais importante. Mas os bancos comunitários têm mostrado essa transformação. E o Banco de Palmas, a gente chegou a conhecer o fundador lá e nossa, aprendemos muito com eles. É muito rico, né? Sim. O Banco de Palma trata de uma questão muito bacana, que é essa coisa do black money, né? Sim. Essa experiência da circularidade do dinheiro entre negros, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, porque eu acho que isso é uma das coisas também que potencializa instituições com propósito igual a sua, né? Sim. E outras também, então. Como é que o banco vem se inserindo com isso, vem tendo êxito? Sim, eu acho assim que eu tenho uma visão muito ampla sobre Black Money, sobre quais são as suas conexões, né, para fazer com que o nome Black Money, o sentido do Black Money faça sentido. Eu sempre achava que comprar do meu igual era um passo importante, porque se eu me vejo, eu consumo. Sim. Mas eu sempre achei que tinha um fio solto ali. Em que sentido? Eu comprava de você, mas o dinheiro não ficava na comunidade, né? Você automaticamente ia sair. Foi um dos motivos dos quais também impeliu a gente a criar um banco digital, porque a gente entende que a partir do momento que a gente cria acessibilidade aos serviços básicos e oferece meios de pagamentos para que os pequenos negócios, os negócios protagonizados por pessoas pretas e periféricas, elas façam sentido, ter uma ferramenta financeira para que seja o caminho dessa experiência faz com que o dinheiro fique na comunidade e circule na comunidade. Também a gente entende que estimular o empreendedor preto comprar de preto, seja para insumos, para que ele venda produtos para mercado, seja de insumos para que ele fabrique produtos e forneça esse para o mundo corporativo, para as empresas, para as fábricas, ele precisa realmente entender que o papel da instituição financeira desse meio tem um papel muito importante, porque ele também constrói ferramentas verticais de créditos que façam com que esse black money também cresça de uma certa forma ao ponto de favorecer esses pequenos negócios. Então eu vejo assim que era a única coisa que faltava para a ideia do black money era ter essa instituição. Agora com ela você consegue oferecer outras ferramentas diretas e indiretas para esse empreendedor, que é a possibilidade de ter uma loja virtual que tenha meios de pagamentos plugados à sua conta e que clientes exclusivos tenham a possibilidade de comprar esse produto com taxas com custos mais atrativos, e que isso fomente toda a comunidade e que ele também permita que esse dinheiro que circula, ele também seja utilizado para o desenvolvimento da comunidade, para a formação de jovens lideranças, porque o Black Money ele vai muito além do que somente o comércio, né? É o poder da emancipação da comunidade, da gente usar esse recurso também para outras necessidades, como investir na formação de jovens lideranças, escolas e grupos de ensino que vão levar os nossos filhos a outro patamar para ter uma mudança de mindset com relação a realizar coisas grandiosas e nos representar no futuro. Então ele tem um papel muito forte do contexto e que, não diferente da comunidade preta americana, 13% da população, por mais que seja um número infinitamente menor comparado ao Brasil, tem mostrado a potência financeira e o quanto isso tem ajudado a formar pretos ricos, multimilionários, bilionários nos Estados Unidos, né? E isso é uma prova que a gente pode construir isso, só que a gente consegue acelerar esse processo pelo fato do tamanho que nós somos, né? Somos 57%. Sim. Então, também uma questão também de educação financeira, mostrar para os nossos que é importante fortalecer a comunidade e fazer com que o Black Money seja forte.
Sim, hoje muita gente nas redes sociais trabalhando, né? Sim. Com esse público especificamente, né? Sim, exatamente. Tem dados, né? Existe um documento chamado Black Money, eles lançaram um e-bookzinho que se movimentava a 1,7 trilhão, né? Os negros juntos movimentam isso por ano, né? Isso. Só que é como você falou, existem vários escapes, né? Vários buracos que terminam vazando e precisa, claro, que isso circule, assim como o Banco de Palmas, né? Que mostra que a circularidade ali, né? Aumenta a velocidade e faz com que o dinheiro produza riqueza, né? Exatamente. Sabe por quê? Porque uma vez represando esse recurso financeiro, a gente passa a mostrar para o mercado o potencial financeiro que nós somos. Sim, sim. E aí isso remete a outras demandas. É a mesma coisa que você ter um dinheiro de toda uma comunidade fechada no seu banco, um público que consome, esse é o público que está entre esses 1,9 trilhões por ano, que de uma certa forma o mercado consumidor fala assim, Bruno, eu quero ter acesso ao seu público e ao seu dinheiro. Aí você passa a demandar, sua empresa tem pessoas pretas nos cargos de chefe de liderança? Como está o programa ESG da sua empresa? As suas campanhas publicitárias falam também com o nosso público para que se veja representado? Não, então esse dinheiro não é para você. Então, quer dizer, a gente passa também demandar mercado. Sim. Assim como o mercado americano faz muito bem. Tem uma circularidade de movimento, no sentido de não só ficar, como você falou, né, não só ficar na parte financeira, mas ir reforçando o movimento, né, desde cedo e cada vez mais cooptando novos, né, no sentido de fazer essa ideia circular e ficar mais forte, né, e poder se tornar uma potência, né? Exatamente. Então temos um trabalho como banco, mas também temos um trabalho como comunidade para se unir. Como indivíduo, né? Assim, isso eu falo para muitos membros, eu não estou falando para você cancelar a conta no Nubank, eu não estou falando para você cancelar a conta no Itaú ou no Bradesco. Estou falando assim, tem uma conta Black. Se possível, movimente a sua conta Black. Vamos mostrar ao mercado o quão emancipados nós somos, de mostrar para esses outros players que nós também temos força como banco, um banco que pensa na nossa comunidade. Então também é um trabalho individual, sabe? Sim, claro. Social. Então é uma luta que a gente não pode fazer sozinho, né? Não. Mas tem os desafios e desafios é o que a gente gosta. Mas uma coisa é certa, já não está mais no mesmo lugar, né, Sérgio? Sim, com certeza. Caminho sem volta. Não está mais no mesmo lugar. Meu amigo, eu queria que você deixasse uma mensagem. O Instagram tem essa coisa da abóbora, né? Daqui a pouco a gente, né, a carruagem. Infelizmente, que a conversa é muito boa, né? Tem muito conteúdo. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem aí, além de todas as mensagens que você já deu, só em falar da sua trajetória. Tá? Acho que o que eu gosto de passar para a nossa comunidade, principalmente para aqueles que empreendem e continuem sonhando, continuem correndo atrás dos seus objetivos de vida, das suas metas. Vejam a Conta Black como seu parceiro banco para te ajudar a conquistar essa emancipação. Veja a Conta Black como a sua conta também. Queremos te ensinar, te mostrar os caminhos de como você chegar a ter acesso a crédito, entre outras coisas. Então, o caminho é esse, né? Incentivar e se colocar como parceiro e, acima de tudo, falar assim, baixa o app, qualquer coisa, procura a gente que a gente vai te tirar todas as dúvidas. Com certeza, né? Se as pessoas têm um plano de vida, têm um propósito, têm um planejamento, isso passa numa economia monetarizada, passa por uma instituição financeira, né? Exato. O plano não fica só, né, na elaboração e no trabalho, né? Então, exatamente, passa pela necessidade do acesso ao crédito, né, de facilitar aqui, adiantar a vida um pouco mais, né? Porque o crédito traz para o presente o futuro, né? e vem. Então,
e você vai... E eu acho que é interessante que você falou, a coisa de que à medida que você vai conhecendo outros produtos, você vai percebendo oportunidades, né? Exato. E, claro, pode fazer com que o seu planejamento exija menos tempo, né? Exatamente. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado a todos aí, né? Queria solicitar que as pessoas... A live vai ficar gravada assim. E queria solicitar, quem puder, nos siga também, para incentivar também a gente a seguir também nessa mesma trajetória de Sérgio, né? Todo dia um passo, né? Já deu um passo, já não está no mesmo lugar. E muito obrigado. Exatamente. Viu, Sérgio? Muito obrigado mesmo. Eu sei que você é muito corrido. Corre, né? Eu que só agradeço. Não, eu agradeço. Mas sabe uma coisa? Dia 27 eu vou estar em Salvador. Então a gente vai se ver. Com certeza. Dia 27 Com certeza. estamos juntos. Para tirar aquela foto. Vamos sim, vamos manter contato e vai ser um prazer conhecê-lo pessoalmente. Sim, com certeza, meu amigo. Muito obrigado, siga a gente. Sérgio, boa noite, bom descanso e bom trabalho também, pelo visto. Obrigado. Vamos embora. O mundo não pode parar. Valeu. Abraço. Um abraço, obrigado a todos.